Bom dia, irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor seja com todos nós. Amém? Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 9, dos versos de 1 a 6. Lucas, capítulo 9, dos versos de 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter duas túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali, até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Senhor, com a porção da Tua palavra lida, nós clamamos por graça e misericórdia, para que o Senhor possa nos abrir o entendimento, que o Senhor possa nos dar a orientação devida da Tua palavra. Que o Senhor também possa nos dar o firme desejo, o firme propósito de compactuar com o Senhor e cumprir aquilo que o Senhor tem determinado em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a sermos mais parecidos com Cristo, como nós acabamos de cantar. Nos ajuda, meu Pai, a refletir a glória que é em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro de uma breve meditação acerca desses 6 versículos que nós acabamos de ler, particularmente quando eu vou fazer uma meditação, eu gosto de olhar os verbos que o texto nos traz. É uma forma da gente compreender melhor aquilo que está sendo dito na palavra do Senhor. Então aqui a gente percebe Jesus, após todos aqueles milagres que a gente vê no capítulo 8, a cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo, e outros mais milagres, a cura do endemoniado Gerazeno. Agora, depois que aqueles homens andam com o Senhor e observam e aprendem diretamente do Senhor, a gente percebe que esse Senhor os convoca. Observamos que o Senhor tem autoridade para isso. O Senhor tem autoridade para chamar, para convocar quem quer que Ele deseja. E ninguém pode lhe dizer não, porque Ele é o Senhor. Então aqui a gente já percebe toda a autoridade que Jesus tinha, pois Ele é o Senhor. E não somente isso, o Senhor os chama pelo nome, o Senhor os conhece, o Senhor sabe quem é cada um daqueles, porque o Senhor tem também em nós, ou nós temos também com Ele, um relacionamento pessoal. Então, é muito simples quando alguém tem relacionamento pessoal com outra pessoa, chamá-lo até pelo primeiro nome, sem nenhum prefixo anterior, sem nenhuma ressalva. A gente pode simplesmente conversar com alguém com o qual nós temos alguma intimidade, porque nós temos um relacionamento pessoal. Jesus convoca aqueles homens para cumprir uma ordem sua. E aí a gente percebe também que, além da autoridade que Jesus tem, Jesus também tem um relacionamento pessoal com aqueles homens. Assim também Ele nos convoca para cumprir o seu ID e também para termos um relacionamento pessoal com Ele. Ele nos conhece, meus irmãos, melhor do que nós mesmos. Ele conhecia cada um daqueles 12 homens, assim como Ele conhece cada um de nós. Sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas também sabe do nosso potencial. Porque não somente Ele nos conhece, mas Ele nos fez. E sabe de cada molécula do nosso corpo, sabe de cada fio de cabelo que está em nosso corpo. Ele nos conhece por inteiro. Então, em momento algum, Jesus foi enganado. Em momento algum, Jesus se decepcionou com aqueles homens, porque a gente só se decepciona com alguém quando a gente espera desse alguém mais daquilo que ele é. Mas Jesus sabia quem eram aqueles homens, sabiam do seu potencial, bem como das suas limitações. Sabia de um Pedro que era muito, agia muito no ímpeto, agia muito de uma forma bem atabalhoada algumas vezes. Ele sabia exatamente quem era cada um daqueles. Sabia quem era Judas também.
Jesus nunca foi pego de surpresa, meus irmãos, porque Jesus, quando convoca, Jesus, quando chama, ele sabe exatamente a quem está chamando, a quem está convocando. Mas nós podemos observar também que Jesus não somente nos conhece e nos convoca, mas naqueles anos que aqueles homens andaram com Jesus, Jesus esteve preparando aqueles homens, Jesus esteve capacitando aqueles homens. É importante que aqueles 12, ao andarem com Jesus, foram preparados. Foram preparados exatamente porque conheceram de perto quem era o seu Senhor. Jesus os ensinava fazendo, agora era a vez deles fazerem. É assim também o cristianismo. O cristianismo é exatamente isso para o qual nós somos chamados. Nós conhecemos o nosso Senhor e nós devemos propagar aquilo que esse Senhor nos ensina. É bom lembrar, meus irmãos, que a palavra cristão significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Quando nós o imitamos, é porque antes nós o observamos. Vejam como são as crianças. As crianças imitam os adultos, as crianças imitam aquelas pessoas que estão ao seu redor, imitam o pai, imitam a mãe, porque estão em convivência, estão aprendendo, estão em processo de aprendizado. Assim também é o cristianismo. Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais íntimo nós seremos dele, mais imitadores dele nós seremos. Quer ser mais santo, meus irmãos? Quer pecar menos? Se aproxime de Cristo. Aprenda de quem é Cristo. Aprenda aquilo que Cristo tem nos ensinado. É bom lembrar que Jesus, enquanto homem, nunca pecou, ainda que tivesse sido tentado em todas as coisas. Assim a palavra de Deus nos diz. E aqueles homens, uma vez agora preparados e capacitados, são agora autorizados a agir em nome do Senhor. Um terceiro ponto também que a gente observa aqui é que Jesus é a fonte. Quando Jesus dá àqueles homens, autoridade e poder sobre doenças, sobre demônios e para pregar o Evangelho, é bom lembrar que não havia poder nenhum naqueles homens. Absolutamente nenhum. Eram homens comuns, iguais a mim e a você, sujeitos a falhas, a tropeços, a pecados. Mas aqueles homens saíram, uma vez convocados, uma vez preparados e capacitados, e uma vez entendendo que a fonte de todas as coisas é o Senhor Jesus. Aqueles homens então saem e vão, com a autoridade e poder dada pelo Senhor, saem para pregar o reino, para expulsar demônios e para curar os enfermos. Essa autoridade que foi dada àqueles 12, meus irmãos, ainda hoje nós podemos observar que nós temos essa autoridade de sair em nome de Jesus para pregar o Evangelho. Essa autoridade nos foi dada para que nós pudéssemos, então, com o poder do Espírito Santo, levar a palavra do Senhor a todos os corações. E aqueles corações salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, hão de ouvir. Os eleitos hão de ouvir. Os eleitos hão de se converter e entregar as suas vidas ao Senhor. Um quarto ponto que a gente observa é que Jesus envia. Meus irmãos, pare e pense um pouquinho. Você tem vindo aqui à igreja várias vezes durante esses anos, ou em outras igrejas durante tanto tempo. Já parou para perguntar o porquê que você tem vindo à igreja? Simplesmente para cumprir um compromisso dominical ou para rever os irmãos em um ambiente tão agradável que, graças a Deus, o nosso ambiente é? Meus irmãos, o Senhor nos comissiona para ir. O Senhor não nos chamou para virar esquenta-banco. O Senhor não nos chamou apenas para vir aqui ao domingo, cantar cânticos, levantar as mãos ou dizimar ou sei lá mais o quê, e em seguida vamos para casa e a semana inteira ninguém tem contato com o cristianismo. O cristianismo não é um clube, a igreja não é um clube, e o cristianismo não é um esporte que você pratica de vez em quando. O cristianismo é um estilo de vida na qual nós imitamos a pessoa do Senhor Jesus e vivemos como se fôssemos o próprio Cristo, ou seja, imitando Cristo diariamente. É pregando o Evangelho, é vivendo o Evangelho. E como o pastor disse até na semana passada, não é fácil. Ser cristão não é fácil. Mas é bom lembrar que o Senhor nos conhece. O Senhor nos tem por essência clara aos seus olhos. Ninguém esconde nada do Senhor Jesus. Ninguém nunca escondeu. E nem há de esconder. Então, Ele que sonda mentes e corações, Ele que nos conhece no mais íntimo do nosso ser,
Sabendo de todas as nossas limitações, Ele não nos chamou para sermos covardes. Ele não nos chamou para sermos crentes dominicais. Ele não nos chamou para ser ovelhas que engordam e somente isso. Ele nos chamou para o ir. Ele nos chamou para, onde quer que nós estejamos, levar a comissão que Ele nos deu para todos os cantos. De modo algum, Ele nos chamou para sermos ociosos ou preguiçosos. Um quinto ponto que também Jesus nos ensina aqui, que a gente pode extrair desse texto, é que Jesus nos ensina a confiar na sua providência. Quando Ele coloca aqui no verso 3 em diante, não levem nada para o caminho. Ora, qualquer um que saia de casa e vai para uma outra cidade, que vai para um outro local, costuma levar um mínimo de coisas, ainda que seja uma muda de roupas, não é? Ainda que seja um remédio, Eu conheço uma pessoa que não sai de casa de modo algum sem uma garrafa d'água, mesmo que vá para a casa de outra pessoa, que pelo caminho pode precisar de água, né? Então, pessoas que são precavidas agem dessa maneira, sempre levam alguma coisa consigo. Mas o que o Senhor nos ensina aqui, quando Ele envia aqueles homens, Ele também ensina aqueles homens a confiar na providência divina. Não levem nada para o caminho, não levem nada para a viagem, além daquilo que é essencialmente básico, ou basicamente essencial. O que o Senhor nos ensina aqui é confiar única e exclusivamente na sua providência. Porque o nosso tesouro, uma outra coisa que a gente pode extrair daqui, é que o nosso tesouro não está aqui, meu irmão. O nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está no céu. A palavra do Senhor nos orienta exatamente isso, que nós não devemos acumular tesouros na terra, onde a traça corrói, aonde o ferrugem destrói, enfim, aonde tudo mais possa destruir. Mas quando nós construímos o nosso tesouro no céu, nada nem ninguém pode roubar. Confiar no Senhor e ter nele a providência total para as nossas vidas é uma outra coisa que a gente pode aprender aqui. E por fim, quando a gente olha o versículo 6, observemos o que diz o versículo 6. Então, saindo, aqueles homens, uma vez convocados, preparados, capacitados, entendendo que Jesus é a fonte de todas as coisas, enviados e aprendendo do Senhor Jesus, eles obedecem. Eles obedecem. Observe que o versículo 6 traz: saindo, eles percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Aqueles homens obedecem, não confiados em si, não confiados em um poder que pretensamente eles poderiam pensar em ter, mas confiados única e exclusivamente naquele que os enviou, na pessoa do Senhor Jesus. E é isso que eu gostaria de trazer essa meditação hoje, meus irmãos, para a gente aprender a entender quem é Jesus em nossa vida e confiar única e exclusivamente nele, porque Ele não nos chamou para sermos ociosos nem preguiçosos. Ele não nos chamou para ficarmos à toa, mas Ele nos chamou com um propósito. E o propósito que Ele tem para as nossas vidas é que o louvemos, o adoremos e vivamos o Evangelho em todo e qualquer lugar que nós estejamos. Que Deus nos abençoe. Amém.